Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, Pastor Francisco Lucas, pela internet, página do Facebook, Francisco Lucas, aleluia. Telefone para contato 999 12 3245. 999 12, aliás, 8245. 999 12 8245. Se você tiver alguma necessidade na área espiritual, atendimento, visita, amém, amado? Você pode contactar conosco, que teremos grande prazer em te dar assistência nessa área. Amém, amado? Estamos aqui para servir a Deus, não é? Em teu favor. Aleluia, glórias a Deus. Queremos então, mais uma vez, estar compartilhando a palavra de Deus. E hoje, em Gênesis capítulo 3, né? Gênesis capítulo 3, e temos já colocado esse livro tão importante, Gênesis, onde nesse livro temos a origem de todas as coisas e as consequências das atitudes também do homem, glória a Deus. E no capítulo 3, né, temos aí o título, capítulo 3, a queda do homem. Queremos com isso, né, argumentar algumas coisas que são importantes, aleluia, porque a palavra de Deus é imutável, né, ela é aperfeiçoada, ela é revelada, ela é ampliada no sentido original, mas jamais mudada. Aleluia! A palavra ela é imutável, porque é a palavra de Deus, é palavra eterna. Glória a Deus! Muito bem, vamos então estar lendo essa passagem e conversando algumas coisas que são de vital importância para a nossa vida. Amém? A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aleluia. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aleluia. Eu quero aqui então estar trazendo à memória já o começo de Gênesis, onde Deus, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não é? Macho e fêmea, Deus os criou. Mas existe uma ordem nisso. Deus não criou os dois de uma única vez. Deus criou primeiro o homem. Aleluia. No capítulo 2, é muito bem colocado isso, você pode depois ler com muita calma. Aleluia. Onde Deus, ele formou o homem. Aleluia. Ele formou o homem. Então, a primeira criatura a ser formada e ter contato com Deus, um relacionamento com Deus, foi o homem, o macho, o varão. Aleluia. A gente vê que houve um bom tempo nisso. E foi através de Adão que Deus fez a advertência que de toda árvore do jardim poderiam comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderiam, porque se dela comessem, morreriam. Quando Adão recebeu essa informação da parte de Deus, muito séria, aleluia, que é até hoje para cada um de nós, Eva não existia ainda. Amém, amados? Nós vimos então que Deus chama Adão para dar nome aos animais. Isso é uma verdade, porque isso também tem um sentido, significa que ao homem foi dado autoridade para governar a terra. Aleluia. No primeiro plano de Deus, é claro. Aleluia. Então, veja bem, esse contato, essa comunicação
essa palavra foi liberada por Deus para Adão. E foi isso que Deus disse: de todo fruto do jardim comerás, mas da árvore do bem e do mal que está no meio do jardim não comerás, porque se dela comerdes, não é, morrerás. E essa morte, é claro, não é a morte física, não. É a morte espiritual, a separação de Deus, a quebra da comunhão com Deus. E o resto tudo é consequência disso, é proveniente disto. Amém, amados? Para a gente poder entender. E aí veio a morte também do corpo, enfim, a realidade que nós vivemos hoje. Amém? Neste mundo. Glória a Deus. Então, logo em seguida nós vimos então que Deus ele fala com Adão, e antes ele vê Adão sozinho, porque ele criou, né, cada animal, um macho e um fêmea. E então o que aconteceu? Deus olha para Adão e vê que ele está só e diz: não é bom que o homem esteja só. Aí então veio a criação da fêmea, da mulher, da auxiliadora. E eu creio que está aqui na passagem do versículo do capítulo 2, ver se achamos aqui. Aleluias. Glória a Deus. Está no 18, 2, 18, diz assim: disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aleluias. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, criou-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Amém? Aleluias. Mas, veja bem, no versículo 20, aleluias, diz assim: deu o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor lhe fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Aleluias. Oh, meu Deus! E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que nós queremos chegar, né? Qual é o ponto? Onde queremos chegar? Essa questão da criação do homem e da mulher. E partiu a criação da mulher dessa necessidade do homem. Por isso ela é chamada de auxiliadora. Aleluia! Glória a Deus! O que é um auxiliador? Mas vamos em frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos aqui então o capítulo 3, não é? Então, no versículo 4, seguindo aqui, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, olha só, sereis conhecedores do bem e do mal. Aleluia. Então, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte: Satanás é matreiro, o pai da mentira. E então ele lança uma semente, uma pergunta e uma dúvida ao mesmo tempo. E Eva então responde, dizendo o quê? Olha bem a mudança na palavra. Satanás, ele é profissional nisso. Na tentação de Cristo, a gente sabe disso. Veja, Deus não disse para Adão: nem toqueis. Disse: não coma. Quer dizer, obediência é obediência, não tem meio termo. Mas ela cita aqui um adendo. Ela diz: dele não comereis, nem tocareis. Veja bem, para que não morrais. Esse não tocareis não existe. Significa também que ela estava rodeando a árvore. E Satanás ficou só observando e esperando o tempo certo. Aleluia. Veja bem, se o homem é autoridade sobre a mulher, e sempre foi, porque
o homem foi criado para governar, e vamos ver depois disso, essa continuidade. De que maneira, querido, que a mulher daria voz a Satanás? Né? Quando deveria ter chamado aquele que é autoridade, aleluia, que é o homem, e não chamou. Ela agiu por conta própria. E já havia nela um espírito de rebelião, de busca, né? Por algo diferente, por algo maior. E aí vem também a cobiça. Glória a Deus. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha só. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em primeiro lugar, ele joga o que? A dúvida. É certo que não morrereis. Oh meu Deus, a quem nós devemos ouvir? A voz de Deus ou a voz do diabo? Que voz você tem ouvido? A voz de Deus ou a voz do diabo? Ou a voz da tua mulher? Eu digo isso ao varão, porque depois vamos ver isso. Que voz nós temos priorizado em nossa vida? De uma maneira radical, eu diria assim. A voz de Deus ou a voz dos homens ou da mulher? E aqui está a questão, aleluias, que Eva prefere ouvir a voz da serpente, de Satanás, não é? Através da serpente. E dá prioridade, mais valor à voz de uma serpente, que simboliza Satanás, a antiga serpente, como diz o apóstolo Paulo. E aí que está o grande problema da nossa vida, aleluias. Essa palavra é a verdade. E nenhuma palavra pode substituir essa palavra, nenhum homem, nenhuma autoridade, nenhum livro, nada, porque essa palavra é a palavra de Deus. Ela é perfeita para a nossa vida. Se queremos viver uma vida cristã de verdade, precisamos procurar conhecê-la cada vez mais. Há condições sim. Aleluia, há condições sim. E obedecê-la radicalmente por toda a nossa vida. Ela é a direção certa, o conselho certo para que possamos ter uma vida com Deus de verdade. E jamais cairmos na presa de Satanás. Obediência à palavra é ter total cobertura. Aleluia! Se você está na obediência da palavra consciente, naquilo que Deus tem te mostrado, e procurado e te esforçado a andar nela, você pode ter certeza. Você vai estar protegido sempre, o diabo jamais vai ter poder sobre você. Segundo lugar, a mentira do diabo: sereis que nem Deus. Olha só, que coisa séria. Como Gênesis é importante. Ninguém pode ser que nem Deus, porque Deus, ele criou todas as coisas. Deus não é a sua criação, ele é o Criador. E quando ele criou todas as coisas, criou pelo seu amor e pelo seu poder. Um plano maravilhoso da parte de Deus. Aleluia! Jamais a criação pode ser maior que o Criador. Jamais, aleluia, e não há condições. E quando o homem se levanta, como o diabo mesmo se levantou, você viu o que aconteceu. Aleluia! Deus é amor? Sim, mas Deus é justiça. Ele é implacável no amor, mas também é implacável na sua justiça. Não se pode brincar com Deus, não tem um pouco levar uma espiritualidade branda, sem força, de qualquer maneira, aleluias, seguindo mais a voz do seu coração, a voz dos homens, da religião, da teologia, do que a voz de Deus. Essa é a nossa teologia. Precisamos aprender cada vez mais, com humildade, com sinceridade e esperar em Deus a revelação da sua palavra. Amém? Não seguimos a homens, e quem revela as coisas sobrenaturais é Deus e não é os homens. Aleluia! Precisamos ter essa atitude. É claro que existe a igreja, pregadores, profetas, todo um corpo que Deus colocou aqui. Mas todo ele precisa estar na direção do Espírito Santo. E cada um de nós na direção do Espírito Santo. Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Porque a única voz
O único sim está aqui dentro de nós. O sim e o não, que é Deus. Amém? Então ninguém pode ser que nem Deus. Amém, amados? E isso quer dizer muito o seguinte: mandar no seu nariz, fazer o que nós queremos. A nossa própria justiça, sabe? Quer dizer, Deus fica de fora, é isso que Satanás colocou para a serpente. Para Eva, aliás, desculpe. Não é? Anda do teu jeito, da tua maneira, faz o que tu quer. Não é? E aí é emoção, é prazer, nada a ver com espiritualidade. E você vai ver a consequência que gerou isso até os dias de hoje. Amém? Tudo que está aí é porque a lei de Deus foi quebrada. E aqui está Satanás. O que ela faz então? Vou terminar aqui então, que é importante aqui. Diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, tu vai andar que nem ele, tu que vai decidir, tu que vai resolver. Aleluias, da tua maneira, e vai ser muito melhor. A grande mentira. Então você vê aqui, amado, um monte de barbaridade, de mentira, e Eva me cai nessa, por causa da cobiça dos olhos, da vida, do conhecimento, da sabedoria, enfim, essa coisa, sabe, do orgulho que nos faz perder a direção, perder a linha, aleluia, e infelizmente, até em nosso meio, perdeu o controle e a direção. E muitas vezes, achando que está corretamente, que está no caminho, estamos muitas vezes perdidos. Por isso que o temor do Senhor, ele é tão importante. Amém? Seguiremos da segunda parte, em nome de Jesus. Deus te abençoe.